E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Como eu digo sempre, é sempre um prazer conversar com você, como se estivéssemos na sua casa. E o papo de hoje vai ser sensacional. Vamos falar sobre psicologia e muitos outros temas, né? Já coloca aí a imagem da nossa entrevistada. Isso aí, a entrevistada de hoje é psicóloga, mentora e palestrante, fundadora do Instituto Cirali, em Cuiabá. Atua na área de desenvolvimento pessoal e profissional, além de ser psicóloga do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com formação em administração e psicologia, tem pós-graduações em direito público, avaliação psicológica e psicoterapias clínicas, além de ser mestre em administração. Desenvolveu o método Maturi, voltado para o amadurecimento pessoal como base para o sucesso. São algumas das coisas que ela faz. Por isso, boa noite, Dalk Cirali. Boa noite, Elias. Tudo bem? Tudo bem. É um nome artístico ou você já nasceu brilhando? Já nasci brilhando. Ah, é? Ah, que legal. Não, é meu nome mesmo. É seu nome mesmo. Meu nome Dalk, eu nunca tinha visto um nome. É autêntico, né? É autêntico, exatamente. É único, né? É único. Dalk. Você sabe como é que foi construído o seu nome, pensado o seu nome? Eu penso que meu pai quis que eu fosse autêntica, fosse única. Sim. Né? Fosse única, né? Fosse única. A Cirali já vem do sobrenome da família. Isso, né? Do meu avô. Tem descendência italiana, sim. Né? E aí vem o Cirali. Sim, muito legal, né? Você já esteve no mundo da moda? Já brilhou no mundo da moda? Não. É que eu vejo, você via as suas imagens, né? Eu achei que você fosse modelo também, trabalhasse nessa linha. Muito obrigada. Não trabalhou, né? Agora, você nasceu na divisa dos estados de Mato Grosso com o estado de Goiás. E normalmente essas pessoas preferem atravessar a ponte e ir para outro estado de Goiás, né? Inclusive, aquela região em Mato Grosso, não sei como é que está agora. O horário era horário de Brasília, né? O fuso horário, não trabalhava o fuso horário nosso aqui da capital. Ainda está assim? Isso, ainda está assim, segue o horário de Brasília. Né? E aí você optou por Cuiabá, então nós ganhamos, Cuiabá ganhou com você, né? Por que você optou por Cuiabá? Foi uma preparação mesmo, né? Como na época meu pai realmente queria que eu fosse para Goiânia, porque todo mundo do Goiás, né? Ele de Rio Verde, mas aí houve uma oportunidade, né, de vir para Cuiabá para estudar. Eu vim estudar, na verdade, eu queria fazer medicina, né, eu fiz o ITA Medicina, fiz alguns cursinhos, e aí houve a oportunidade também de vir pela Prefeitura de Canarana, então eu vim como procuradora do município, né. E aí aproveitei, eu sempre falo que eu nunca faço uma coisa só, e aproveitei para fazer um sonho meu antigo, que era fazer psicologia. Né? Na época eu fazia especialização de Direito Público e Gestão Pública por conta da questão da prefeitura, né, do setor público, que eu estava entrando aí. E sempre tive vontade de fazer psicologia, né? Na verdade, colaborar com pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. Eu acreditava que seria na medicina e depois eu percebi, não, se eu fosse fazer medicina, aonde eu gostaria de trabalhar? Então, eu seria como psiquiatra. Sim. Então, sempre nessa mudança de mentalidade, né, das pessoas. E aí eu fui construir meu sonho, né? Sim. Fazer a psicologia. Como procuradora, você é advogada também? Não sou advogada, né? Eu atuava na área da saúde mesmo, né? Com medicamentos de alto custo, né? Tudo que a prefeitura necessitava no interior aqui, eu trabalhava nesse sentido, em busca de recursos, né? Nesse sentido, na saúde mesmo. Na saúde lá em Canarana. Só que eu ficava aqui em Cuiabá, porque eu tinha que receber todos os suprimentos, né, levar ali no laboratório do Mato Grosso, medicamentos de alto custo, na CAF, na farmácia, então eu ficava mais nesse sentido. Sim, isso há 12 anos? Isso há 12 anos atrás, quando eu cheguei em Cuiabá. Sim. Era uma situação totalmente diferente, né? Totalmente diferente, totalmente diferente.
Qual foi a graduação que você fez primeiro? Você fez psicologia, porque você tem mais de uma graduação, né? Isso. Você tem também como administradora, né? Isso, administração. Eu fiz administração lá na minha cidade mesmo, em Barra do Garças, né? Na verdade, eu morava do outro lado da ponte, em Aragarças, né? E eu fiz a faculdade de administração lá. Depois, na época da faculdade lá, eu tive a oportunidade também de fazer o meu mestrado, né? Fui convidada pelo meu coordenador, que também fazia mestrado lá, mais 2 professoras, e falou assim, não, vamos fazer, se você tiver interesse, né? Vamos fazer carta de recomendação, né? E aí eu acabei fazendo a prova, deu tudo certo e eu fui fazer o mestrado. Sim. E depois disso, né, passou bastante tempo que eu vim para Cuiabá. Sim. Sim, mas, pois é, mas assim, você sendo administradora e psicóloga, existe uma convergência quando você entende de administração e aí entra a psicóloga. Entra a psicóloga. Eu falo que a administração visa o lucro da empresa, né? E o psicólogo visa o material humano. Então, como que surgiu isso, que a psicologia dentro da administração? Quando eu fazia faculdade de administração, eu tive uma matéria que chamava Psicologia da Administração, com uma psicóloga, e ali naquele momento eu já apaixonei. Eu lembro que eu perguntei para a professora, o que você acha? Compensa eu terminar o curso de administração ou eu faço psicologia? Só que na época não tinha a faculdade de psicologia lá em Barra do Garças. E eu era muito nova, né? Meu pai, né, não ia deixar eu, né, enfim, sair. E aí eu falei assim, não, eu coloquei assim, né, na minha mente, não, eu vou fazer a faculdade de administração e um dia eu vou fazer a faculdade de psicologia. Outro momento também foi quando eu fui fazer o estágio na JBS Friboi, ali em Barra do Garças, e também mais uma vez, né, eu tive essa oportunidade de trabalhar com 2 psicólogas e mais uma vez eu falei, não, é esse lugar aqui, né? E eu gostava justamente dessa parte, de colaborar com as pessoas, né? As pessoas que iam ali, que buscavam algum tipo, né, de ajuda ali nesse sentido. Sim. Você fez estágio na administração, lá na JBS? Isso. E aí teve contato com as psicólogas, que é uma empresa grande e há sempre necessidade de ter um departamento que tenha esses profissionais, né? Exato. Quando eu entrei lá como estágio, foi para colocar todo o segundo turno para dentro. Existia só um primeiro turno, né, de trabalhadores, e aí abriu esse segundo turno. Então, a gente teve que selecionar muitas pessoas, né, para selecionar e treinar. Né? E aí eu tive essa oportunidade também diante de um professor meu de recursos humanos. Eu era muito boa aluna, né? E aí tirava notas boas e ele falou assim, olha, você não quer fazer uma entrevista para ver se você passa, né? E eu lembro que foi uma das minhas primeiras conquistas, porque foram mais de 180 pessoas entrevistadas e aí eu consegui passar, né? E foi uma grande oportunidade para mim. Você concorreu com mais de 180 pessoas? Sim. E aí você ficou em que classificação? Eu fiquei a primeira, era a única vaga, né? Só tinha uma vaga? Só tinha essa vaga para trabalhar diretamente com eles ali, né? Para construir esse segundo turno. Bacana. Quando falamos em segundo turno, o que quer dizer? É o turno da noite? Isso, o turno da noite, que não existia, né? E aí abriu esse turno da noite. Aí os trabalhadores trabalhavam no período noturno. É uma empresa, então, que até hoje funciona assim? Sim. Dia e noite? Dia e noite. A fábrica. Sim. Né? A fábrica. Ela fabrica... a JBS Friboi é da carne. Da carne. De carne. Era o gado desde ali do... Sim. E aí... Desde o abate até todo o processo. Porque a gente fala assim, as pessoas falam, pensa em frigorífico, coisa parecida, tal. É a fabricação também de embutidos, isso tudo ocorre por lá? Isso, e já sai pronta ali, né? A carne direto para os mercados. Para o consumo, né? Para o consumo. Tá certo. Agora, você tem quantas especializações? Acredito que 5, acho que 5 ou 6. A mente já está... Eu fiz algumas... quando eu cheguei em Cuiabá, eu sempre falo que eu sempre aproveitei muitas oportunidades. Eu sempre falo que eu sempre fiz 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tive algumas oportunidades, sempre falo que Deus foi muito bom comigo. Ele sempre colocou pessoas e abriu muitas portas para mim, né? É uma promessa de Deus, tanto que estar aqui hoje eu acho que é uma promessa de Deus também. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu fiz essa especialização porque eu falei assim, eu não trabalho no setor público, então eu preciso entender um pouco. Então eu fiz Direito Público e Gestão Pública.
Depois, quando eu fiz psicologia, tem 7 anos para 8 anos que eu formei em psicologia, eu já fiz uma especialização. Minha avaliação psicológica eu estava fazendo junto com a faculdade. Quando eu terminei, já vim trabalhar aqui no Jardim das Américas com a doutora Silvia, né, atendendo. E eu tive a oportunidade de... Ela trabalha com emagrecimento, né? E eu falei assim, gostei dessa área, né? Depois surgiu um convite do Dr. Osvânio Salomão Pimenta, que é dono ali da Dioclínica. Ele não tinha a clínica ainda, né? Eu era paciente dele. Surgiu esse convite. Ele não tinha uma psicóloga lá. E ele me convidou para estar trabalhando com eles. Então, quando eu fui, ainda estava tudo construindo ali a Dioclínica, que é ali na Avenida Mato Grosso. E eu peitei esse projeto, né? Sim. Só que quando eu peito um projeto, não fica só nisso. Ele falou, ok, mas você já tem... Eu já tinha a especialização de avaliação psicológica, né? Que é para fazer avaliações. Só que eu falei assim, não, eu preciso fazer avaliação para procedimento cirúrgico. Sim. Porque ele faz ali cirurgia bariátrica, né? Endometriose. E aí eu fiz também essa especialização. E também aproveitei também, e o que aconteceu? Eu atendia muitos pacientes, eu fui vendo as demandas dos pacientes. Falei, peraí, eu preciso entender um pouco mais sobre obesidade e emagrecimento. Então, ali também eu falei, não, eu preciso fazer uma especialização em obesidade e emagrecimento. Também sou membro hoje, né, da Sociedade de Obesidade do Brasil. Então, sempre eu tive esse interesse, né? Falei, não, peraí, como que eu posso ajudar mais? Como que eu posso contribuir mais, né? Então, hoje eu também atuo nessa área de fazer avaliação para procedimento cirúrgico, cirurgia bariátrica, aí para os cirurgiões aqui no estado de Mato Grosso. É só para cirurgia bariátrica ou você trabalha também em outros casos também? Ou não? Sempre bariátrica, questão de emagrecimento? Mais bariátrica, porque como eu fiquei 3 anos, antes de abrir agora o Instituto, eu fiquei 3 anos e meio, né, com eles, então eu fazia muita avaliação no Mato Grosso inteiro, né, vem paciente para poder fazer avaliação. Então eu acabei especializando mais, né, na questão da cirurgia bariátrica, né? Todo esse preparo do pré-operatório com o paciente até o pós-operatório, daquilo que ele vem enfrentar, que é daquilo que ele vai enfrentar. Eu sempre falo assim, o paciente que passa por mim, ele vai instalado na realidade daquilo que ele vai enfrentar no processo, que não é fácil. O que seria instalado na realidade? Instalar na realidade é saber realmente aquilo que ele vai passar, porque muitos pacientes, eles não têm dimensão daquilo que ele vai passar. Eu falo que a parte mais difícil da cirurgia bariátrica não é só a cirurgia em si. A cirurgia em si tem ali os seus riscos, mas é mais tranquilo. Qual que é a parte mais difícil? Eu acredito que é a mudança no estilo de vida, a mudança na rotina, né? A mudança dos pensamentos. Porque a pessoa faz a cirurgia, né? Fez a cirurgia, olhou no espelho, ele vai ver que ele está diferente. Mas ele continua sendo a mesma Maria, o mesmo João, com os mesmos pensamentos, acredita que consegue comer a mesma quantidade de comida, né, gostando das mesmas coisas. Então, como que eu faço para mudar isso, né, Dalton? Então, precisa fazer esse trabalho, tanto no pré como depois no pós-operatório, né, para poder acompanhar esse paciente, tanto na construção de novos hábitos, como também na construção de um novo estilo de vida. Existem muitos casos que a pessoa faz a cirurgia e aí ela retoma às vezes com a obesidade no nível em que estava antes. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos, 1 ou 2 amigos, se eu não me engano, colegas, né, que fizeram a cirurgia, mas eles retomaram. E uma coisa que eu percebi, que o hábito da bebida, eles não deixaram o hábito da bebida e voltaram a mesma carga de cerveja e tudo isso. Isso acontece porque o acompanhamento psicológico não foi suficiente para ele entender aquela necessidade? Muitas pessoas nem têm esse acompanhamento, né? Hoje é algo primordial, tanto na questão até dos planos de saúde, hoje não faz sem o laudo psicológico, né? Então, só que o pré-operatório, ele é muito rápido, né? E a maioria dos pacientes faz o quê? Não volta no pós-operatório, que é a parte mais difícil, que é a parte de mudanças, né? De construção de hábito. O que acontece na questão da bebida alcoólica, né? Muitas pessoas falam assim, mas se eu fizer a cirurgia bariátrica, eu vou ficar alcoólatra, né? Muita gente fala assim, tem gente que fala assim, que generaliza, né? Que eu acho que não tem
nada a ver, né? Não tem nada a ver. É porque, assim, existe organismo por organismo, né? Sim. O que acontece é que, como há uma diminuição, vamos pensar, se a pessoa consegue tomar hoje uma caixinha de cerveja, vamos falar assim, né? Uma caixinha de cerveja. O seu estômago está assim. Como ele vai ficar pequenininho, ou seja, é mais acentuado. Uma latinha vai ser mais ou menos a mesma proporção de uma caixa. Uma caixinha. Isso. E aí acontece que esse paciente, como eu falei, não está instalado nessa realidade, né? E não trabalhou isso, essa mudança na mente dele de entender. A mesma coisa é a comida. A maioria deles fazem a cirurgia e depois vai comer, coloca aquele tanto de comida, né? Eles falam, não, que eu coloquei o tanto de comida, não consegui comer nem isso aqui. Sim. Porque a mente ainda não mudou, ainda é a mesma pessoa, né? É interessante a pessoa, ela vai fazer uma cirurgia bariátrica. Aí, já antes da cirurgia, ela já começar a se educar, inclusive na alimentação, já ir comendo menos? Sim, sim. A gente faz assim, né? Né, Daug? Eu sempre trabalho com paciente, tem profissionais e profissionais que às vezes falam assim, não, é só uma avaliação de 1 dia, 3 dias. Eu gosto de preparar o paciente para aquilo que ele vai enfrentar. Então, como assim? Por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade, gosta muito de doce, um exemplo, Sim. né? Eu gosto de café. Quando você vai fazer a cirurgia, você não pode tomar café, você não pode comer doce. Tem algumas coisas que você volta com 3 meses, outra com 6 meses, outra com 1 ano, né? Sim. Então, assim, isso não quer dizer que você precisa voltar. Você volta se você quiser, aqueles hábitos, né? Então, precisa ser construído novos hábitos. Refrigerante, por exemplo, eu vou falar qual que é os mais difíceis. Refrigerante, café e açúcar, né? É difícil para o paciente, por quê? Porque ele já tem aquele hábito. Eu falo que hábito é uma construção, que você faz repetidamente. Então, o que acontece? Como que eu trabalho? Isso é da TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente faz o seguinte, o paciente, ele se reforça continuamente, todos os dias. Vamos dizer que todos os dias esse paciente toma café cedo e à tarde. E come doce, né, todo dia, depois do almoço e depois da janta. E ele não vai poder mais, porque ele vai fazer a cirurgia. O que a gente faz? A gente faz um reforço intermitente. Eu começo a fazer assim para o paciente. Eu não faço um corte abrupto de uma vez, porque ele não vai conseguir sustentar. Então, a gente começa assim, você vai tomar agora, a partir de agora, só um café por dia. E aí, depois a gente vai fazer um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 3 dias não. Para a hora que ele chegar na cirurgia, ele já está mais habituado, né? Isso no pré-operatório. Mas precisa da continuidade depois no pós-operatório. Então, existe uma escala de procedimentos. Sim, uma escala de procedimentos. Exatamente. E isso é atuar exatamente na mentalidade da pessoa. Da mentalidade. É muito complicado atuar nessa mentalidade? Olha, é desafiador. Desafiador, né? É desafiador. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ela acredita que ela vai ter um milagre, né? Assim, eu vou fazer a cirurgia e vou ter um milagre. E não é bem assim, né? Necessita muito, eu falo assim, que a cirurgia bariátrica, ela faz a parte dela, mas o paciente também precisa fazer a parte dele, né, para ter bons resultados. Então, necessita ter muito, né, como diz, muita força mesmo, né, e querer muito, né. Então, a cirurgia bariátrica, eu falo que é para quem realmente necessita, né? Quem não consegue perder peso de outra forma, quem já tentou de tudo, já tentou todas as formas, já tomou medicamento, já fez atividade física, né? E aí não conseguiu, e aí tem algumas, né? Tem algumas regras para você também fazer, vou colocar como regras para poder fazer a cirurgia, né? Que você tem que estar ali, por exemplo, tem pessoas que têm hipertensão, diabetes, então aí... Essas pessoas têm um risco de vida muito forte, né? Exato. E às vezes dá outros problemas como apneia do sono, uma série de questões, né, em que a pessoa pode, inclusive, ter morte súbita, né? Sim. Não é nem uma questão de estética, né? É muito mais uma questão de saúde. E é uma epidemia, uma epidemia. Olha, nós estamos vivendo uma epidemia da obesidade. Olha, eu acredito, eu não sei quanto, não sei mensurar quantas avaliações eu já fiz até hoje. Eu acredito que chega aí a 1000, viu? Mas, assim, a gente tem uma demanda muito alta nesse sentido. Né? Muito alta nesse sentido. E eu acredito que a parte mais difícil é justamente essa conscientização, para que o paciente não volte aos antigos hábitos, né? Não volte a isso. Eu sempre falo, poxa, né, você vai fazer tudo isso aqui, né, para depois voltar, perder né? tudo, né? É um sofrimento muito grande.
grande. Mas o desafio é realmente a mudança de mentalidade, desse sujeito entender que ele precisa mudar a mentalidade. Senão... E assim, na busca de conhecimento, você esteve em Montevidéu? Montevidéu. Fiz o meu mestrado, né, em Montevidéu, Uruguai, na UD ali. Foi muito desafiador. Eu sempre falo assim que eu sou uma pessoa muito corajosa. Né? Eu sempre aceito os desafios, como aceitei estar aqui hoje. Aqui é super tranquilo. Tranquilo. E aí era um desafio para mim também, porque era estar num país diferente, num lugar diferente, sem ninguém conhecido, né? E eu nunca tinha viajado assim para fora para ficar tanto tempo, né? Toda vez que eu ia janeiro e julho, eu ficava 40 dias lá. Sim. O idioma não era. O idioma era espanhol. Sim, espanhol. Pois é, mas não era barreira assim e tal. Era barreira porque eu não sabia, né? Mas assim, bem tranquilo, porque as aulas eram em espanhol, tudo mais bem tranquilo, né? Eu lembro de um desafio quando eu cheguei lá, era assim, a primeira coisa, eu falei assim, gente, eu preciso aprender aonde eu estou, né? O hotel. Então eu já decorei, né? A rua, a cerca da praça, já decorei algumas coisas assim. E aí depois, né, eu sempre falo, diante daquilo que a gente quer, a gente constrói a realidade que a gente deseja, né, desfrutar. Então a gente vai à luta, né? E por que você escolheu o Uruguai, escolheu capital? Montevidéu foi porque como eu falei, foi um convite, né, do meu coordenador do curso, ele fazia lá, né? Entendi. E 2 professoras da faculdade também, e aí surgiu esse convite, que eles já faziam lá, né? E aí eu fui, foi muito bacana, muito desafiador, né? Uma cultura diferente, pessoas diferentes, tinha pessoas ali que faziam mestrado comigo dos Estados Unidos, do Banco de Washington, tinha várias, né? É um ambiente maravilhoso. Várias partes do mundo. Isso. E a gente consegue ter um entendimento melhor, né? Da vida profissional, acadêmica e tudo isso, porque cada um traz um pouco, né? Verdade. E a gente consegue capturar esses conhecimentos, né? Verdade. Agora, o espanhol dá umas peias na gente, né? Porque, às vezes, o brasileiro pensa muito isso, né? Que é apenas um sotaque. Mas não tem nada a ver. Tem coisa que muda completamente, né? Estranho. O que é estranho em espanhol, né? É que é gostoso, é bom. Gostoso, exatamente. Nossa, que estranho, né? Sim, é igual o regalo, né? Regalo é um presente, um presente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas também. Eu lembro que lá no hotel elas já falaram, olha, colher é uma coisa, né? Cuidado, né? Então já falou assim pra mim. Então algumas coisinhas a gente vai aprendendo, mas realmente. E a entonação também. Sim, nossa, eles falam muito rápido, né? Super rápido. Tem hora que você vibra, né? Somente um rato. Somente um rato. Um rato, né? Um momento. Sim. Enquanto que Juan não vibra, né? Exatamente. É muito legal. É muito legal. E as pessoas entendem que, não, o espanhol é uma coisa super fácil, né? O que é o programa PS? O programa PS eu desenvolvi para profissional de sucesso, né? Para psicólogos que estão começando, né? Que acabaram de formar e que querem, por exemplo, atuar com uma avaliação psicológica ou querem avaliação para procedimento cirúrgico. O que eu pensei na mentoria do PS? É assim, em vez da pessoa ir lá e fazer como eu, que fez 3 anos de socialização, eu vou fazer uma mentoria que eu acompanho a pessoa, pego na mão da pessoa mesmo e ensino a prática, né? Porque a avaliação psicológica, como você falou, muitas pessoas têm uma ideia de como se fosse um teste, algo simples. Não é um teste, né? É um acompanhamento. Então, como eu falei dos pacientes de cirurgia bariátrica, a gente faz, sim, tem testes, avaliações, né? Mas não é somente isso. Tem toda uma entrevista, tem todo um acompanhamento. Então, o PS veio para isso, né? Como uma mentoria para profissionais, para psicólogos mesmo, né? Apesar que tem até nutricionista, pessoas que vêm atrás, né, querendo, mas foi desenvolvido para psicólogos mesmo, que está começando, que quer uma área, né? Eu sempre falo que o mentor é aquele que instrui aquilo que ele já passou. Né? Então, assim, de uma forma mais rápida. Né? Então, você faz ali uma mentoria com 3 meses e você sai já sabendo atuar, né? Com as perguntas certas, né? A gente faz toda uma entrevista semi-dirigida ali, né? É aquilo que eu atuo, aquilo que eu faço as perguntas para os pacientes, a forma com que eu trabalho. Eu vi a necessidade porque tem
poucos profissionais que, enfim, que trabalham nessa área e nesse sentido. Então, eu via muita demanda, as pessoas, não, mas eu quero você e tal. Às vezes eu não tinha horário, eu falo, poxa, por que não preparar, né, outros profissionais para essa área também? Sim, é que há essa necessidade muito forte, né? Num passado de certa forma recente, as pessoas às vezes criticavam aqueles profissionais que treinavam outros profissionais. Sim, né? Não, você vai aumentar a sua concorrência. Muito pelo contrário, sim, né? Muito pelo contrário. Quando você fortalece o próximo, sim, você fica muito mais fortalecido ainda. Com certeza, né? Com certeza. O que vem a ser aí a mentoria de amadurecimento? De amadurecimento, né? O método Maturi. Eu desenvolvi o método Maturi. Esse método você desenvolveu? Esse método. E aí você registrou? Como é que é? Então esse método, o que eu pensei? Num treinamento, né? No primeiro momento eu pensei num treinamento de 2 dias para começar a fazer palestras, essas coisas de treinamento para as pessoas amadurecerem. Na verdade, eu já faço isso na clínica, com meus atendimentos. Como que surgiu isso? Percebendo também nas demandas, tudo que eu falo é demanda daquilo que eu atendo, que as pessoas precisavam amadurecer, né? Muitas pessoas. E aí eu falei assim, não, por que não desenvolver um método, né, para ajudar mais pessoas? Sempre eu penso em mais pessoas, porque ali eu fico 1 hora, 1 hora e 15 com um paciente, eu poderia desenvolver com 20 pessoas, um grupo, um treinamento, algo nesse sentido. Sim. E a questão do amadurecimento, as pessoas precisam amadurecer. Isso amadurecer. Não significa a idade, é independente de idade. Né? Exatamente. Quando eu falo de amadurecimento, é um amadurecimento emocional e espiritual. Amadurecimento não tem a ver com idade, tem a ver com o número de batalhas vencidas. Né? Então, eu falo que não é número de batalhas vividas, mas número de batalhas vencidas, que você vence ao longo da vida. Né? Isso faz você ser um sujeito maduro. Por exemplo, a gente pode, sim, aprender, amadurecer, por exemplo, lendo um livro, fazendo um treinamento, uma mentoria, uma palestra, sim. Mas 80% é daquilo que a gente passa ao longo da vida. Né? E diante de como eu enfrento isso, né? Eu falo que o amadurecimento é todas as etapas que a gente passa ao longo da vida. E a maturidade é como que eu passo cada etapa dessa vida, como que eu ajo, como que eu lido com cada coisa difícil, né? Então tem a ver também com lidar com suas emoções, tem a ver com inteligência emocional, né? Sim. Você já passou por muitas experiências nesse sentido, batalhas vencidas e batalhas... Agora, tem um detalhe, né? A batalha perdida, ela é um problema ou ela também é necessária para o seu amadurecimento? Ela é necessária, né? Só que tem a ver com a forma com que você enfrenta isso. Eu sempre falo assim, tudo está na forma da gente enxergar o mundo e olhar o mundo, né? Por exemplo, tem pessoas que diante de uma situação enxergam o mundo, não, agora o mundo é preto e branco, né? Então a gente precisa aprender a colorir esse mundo. Ou seja, fica vítima da circunstância, né? E nem a gente precisa ser autor da nossa própria história. A gente precisa, assim, ressignificar algumas feridas, né? Não viver no passado, eu sempre falo isso, excesso de passado é depressão, né? Excesso de futuro é ansiedade, a gente só tem o presente, né? É o presente que importa, então a gente tem que estar instalado nessa realidade do presente e viver o presente. Bacana, interessante isso. Vamos fazer uma pausa? E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional, falando sobre a importância, né, da psicologia no ser humano, falando sobre o ser humano em si, né? Voltamos daqui a pouquinho aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Até já! Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando hoje com a Dalk Cirali. Eu perguntei até inicialmente se era um nome artístico, que é um nome super diferente, mas não. A Dalk já nasceu brilhando e pronto, essa coisa toda, né? Mas nós falávamos, eu te fiz uma pergunta das batalhas que você já enfrentou, que você já perdeu, que você já venceu. Como é que foi a sua vida até hoje, por exemplo? Tá, vou dizer um pouco emocional, disse que eu vou falar algo aqui, né, que tem coisas que eu nunca, né, falei, então, assim, desde muito novinho eu venho enfrentando bastante coisa, né, eu nasci, né, com uma doença e ninguém descobria, né, eu tinha 3 dias de nascida e aí ninguém descobria o que eu tinha, né, na época. E as pessoas o médico chegou a dizer assim, olha, não tem jeito para ela, né? Até amanhã, no máximo, ela... Sim. Mas a minha avó, né, que era uma pessoa, né, que tinha bastante fé, meus pais também,
pediram a Deus, né, ali. Sim. E Deus teve misericórdia, né, e acabou fazendo um milagre aí, né, e por isso eu tô aqui, né. Minha avó dizia que eu chorava o tempo todo e os médicos não descobriam o que eu tinha, e aí foram todas as veias do meu corpo já tinha pegado. Agora eu penso, uma bebê de poucos dias, né? Sim. E sobrou somente essa veinha aqui na testa. Sim. E aí eles chegaram lá para poder usar, colocar remédio. Aí ela disse, não, Deus diz que basta, né? E aquela fé dela, né, operou. Porque daí no outro dia os médicos ficaram assim, né? O que aconteceu? Porque não tem nada, né? Pode levar para casa. E aí aquele choro se cessou, né? Ou seja, já comecei com uma batalha. Uma batalha fortíssima. Com uma batalha fortíssima. Ao longo da minha vida, né? Quando eu nasci, minha família já era evangélica. Meu avô, né, já era ancião, que é o mesmo de pastor, né? O meu pai era encarregado regional de música e hoje ele também é ancião. Então eu nasci ali nessa cultura, né, muito religiosa, da igreja e tudo mais. Então, quando eu tinha ali para 15 para 16 anos, que foi ali o meu primeiro namoro, totalmente imatura, assim, né, e, enfim, aconteceu de eu vir a casar com 15 para 16 anos, ali, né, totalmente imatura, e aquele relacionamento, por conta da igreja, né, tudo mais, não deu certo, né? Com 6 meses não houve nada, não houve ato, nada, né? E, enfim, mas para a igreja, para os meus pais na época ali, era algo muito vergonhoso, né? Porque, né, não deu certo e tal. E a gente só saía do relacionamento se fosse por algo ou traição na questão da religião, né? Ou, enfim, não tinha o que fazer, né? E eu lembro que meu avô veio conversar comigo e ele falou assim, aconteceu alguma coisa, né, e tal. E aí eu peguei e falei que sim, mas não tinha acontecido nada. Então, pensa, aquilo que eu enfrentei. Então, assim, enfrentei rejeição, enfrentei pessoas, né, virando a cara para mim, enfrentei pessoas que foram na casa do meu pai e falaram, olha, você tem que expulsar ela de casa. Nossa, sim, uma menina de 15 a 16 anos. Então, assim, no momento eu não fui acolhida, nem pela minha família, né, por ninguém. Então, claro, depois as coisas veio mudando, mas por que eu falo do amadurecimento? Que se eu não fosse uma pessoa madura, né, eu não perdoaria. E o perdão é um princípio da maturidade. Então, eu não culpo nada, nem na questão da religião, tanto que eu frequento. Hoje eu falo que eu não sou religiosa, né, sou espiritual, porque religião eu não estou falando aqui que religião é algo ruim, porque religião ajuda muitas pessoas, né, transformar vidas aí. Mas não tem aquilo que a religião tem de estar sempre, né, naquele ritual, né. Então, eu busco mais uma espiritualidade mesmo, essa conexão com Deus, em leitura, em ler realmente a Bíblia, né? Porque eu falo que a Bíblia, ela não é um livro evangélico, ela é um manual do ser humano, né? Porque tem tudo ali na Bíblia. E aí você tem essa conexão direta com Deus, porque o Espírito Santo, né, intercede por nós, é o Pai da eternidade, não precisa de telefone nem nada, né? É claro que a igreja é um ambiente que pode fortalecer se você tiver um amadurecimento. Pode propiciar. Pode propiciar. Então, eu falo assim, o que é a maturidade? A maturidade é construir um filtro, é você deixar de ser esponja, né? E a maturidade, ela é a porta para a prosperidade, está ali em Coríntios, né? O que é isso? Ela é somente a porta, é o primeiro princípio para tantos outros que a gente precisa viver. O que seria a pessoa ser esponja? Esponja é aquela pessoa que suga tudo, né? Então, por exemplo, uma pessoa falou algo mal para ela, ou uma fofoca, ou alguma coisa, e aquilo atravessa ela e ela fica mal por conta disso, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes tem um paciente esperando por mim lá no consultório. E aí chega uma pessoa e senta do lado dele e fala, olha, você é muito estranho, você é feio, você é isso. E aquilo atravessa o sujeito. Ele vai embora para casa dele e começa a olhar no espelho e fala, poxa, parece que eu não estou tão bonito assim, não estou legal, né? Ou seja, ele não parou para se questionar se aquela pessoa às vezes estava com problema, aconteceu alguma coisa, ou perceber que aquilo é do outro, né? Então, assim, não tem clareza da sua própria identidade. Precisa de ter um fortalecimento emocional e amadurecer para não deixar nada dessas coisas te atravessar, né? Você fica mal. Você falou assim, as pessoas falam coisas, as pessoas ficam preocupadas, né? Isso atravessa a pessoa realmente. Hoje,
existe essa onda de influencer e tudo isso. E muito se fala das redes sociais, as pessoas se apresentam como pessoas que vão resolver esses problemas. Como é que você vê isso aí? Pois é, e hoje o maior nível de adoecimento, falando de saúde mental, é essa questão da comparação. Porque as pessoas... É comparação? É a comparação, porque as pessoas veem lá, né, um mundo que as pessoas mostram aquilo que elas querem, né? Não é um mundo muitas vezes real, né? E as pessoas acabam querendo construir esse mesmo mundo e acabam por adoecer, né? Então, a gente vê muito isso no adolescente hoje em dia, né? Eu atendo adolescente que ele vive num mundo de fantasia aí, que não é um mundo real. E aí, mais uma vez, a questão do amadurecimento precisa, né? Tá lá, Coríntios, né? Quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, pensava como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino. Então, não é Deus que tira de você, é você que deixa de ser imaturo, né? E constrói uma maturidade. Então, eu vejo, assim, relacionamentos sendo despedaçado, trabalho, tudo por conta de imaturidade. Né? Ah, sim. Agora, tem uma coisa, o que eu vi lá lendo um pouco sobre você, tem a psicoterapia de ativação. Isso. Aí, como é que ocorre essa ativação? Onde ocorre e como ocorre? Tá. Essa psicologia de ativação, eu fiz um curso também com um psiquiatra do Rio de Janeiro, chamado Ítalo Marcilli, né? Ele fala muito sobre a psicoterapia, ele coloca o nome de psicoterapia de guerrilha, né? Que é essa ativação do sujeito nessa realidade da vida, através do amadurecimento, também ele age assim. Como que é essa psicoterapia de ativação? Eu sempre falo que é uma abordagem um pouco mais pesada, né? Para algumas pessoas já preparadas, né? Pessoas que querem realmente mudança de vida, sabe? Porque, Elias, hoje eu percebo assim que as pessoas elas estão cansadas de ser de mimimi, de passar a mão na cabeça, elas querem realmente uma mudança na vida delas, né? Então, essa terapia de ativação é justamente para essa mudança, por exemplo, para destravar, né? Destravar crenças, emoções, aquilo que impede ela de prosperar ou de fazer alguma coisa que ela deseja, né? Então, ela é mais ativa nesse sentido. Sim, a pessoa, porque ela é ativação, ativar, a palavra ativar me chama muito a atenção. Essa pessoa, ela se encontra numa situação muito abaixo do que ela pode apresentar? Exatamente, isso. E às vezes a pessoa tem um potencial tremendo, mas às vezes por conta de uma crença, né, uma crença de não merecimento, né, alguma coisa assim, a gente trabalha a mesma coisa da psicoterapia, né, tradicional, na ressignificação de traumas, mas de uma forma mais ativa, vamos falar assim. Agora, assim, uma coisa que eu observo é que existem muitas técnicas que parece que elas são milagrosas, né? O seu trabalho, ele vai por onde? Por onde você entra para desenvolver o seu trabalho junto ao paciente? Você diz assim, essas técnicas milagrosas, eu falo que é bem complicado, né? Tipo, vou fazer uma cura em 2 dias, né? Sim. Eu sempre falo, a psicoterapia, ela é um trabalho muito sério, que não depende só do terapeuta, mas também, né, da pessoa que está ali na frente, né? Então, dessa colaboração de ambos. Eu falo que não se institula um vínculo terapêutico menos de 3 meses. Então, não tem como, né? Isso é só o começo, né? Eu tenho paciente que está comigo com 3 anos, né, 4 anos, paciente que vai e volta, né? Porque assim, eu dou curso de oratória, de comunicação assertiva, e eu vejo de vez em quando alguém dizendo, olha, se você não precisa fazer curso de oratória na rede social, né? Porque está aqui, você destrava isso aí, e uma tarde você resolve tudo isso. Mas aí tem aquela questão do conteúdo, né? Se você não tem conteúdo, não resolve nada. Exatamente. Né? É verdade que tem pessoas que elas são extremamente travadas no sentido de falar em público, por exemplo. Quando eu fiz o meu teste para entrar no rádio em 79, eu já falava em microfone, em alto-falante, tá, essa coisa, quermesse, tinha um microfone na cidade, poderia contar comigo que eu estaria ali, fazendo de graça, porque eu queria me aprimorar nessa questão aí, né? Mas quando eu fui fazer o teste na rádio, o fato de eu entrar num ambiente onde eu nunca havia entrado, eu me travei. Aí eu tinha lá várias notícias para serem ditas e eu me lembro que eu falava 5 palavras e errava 8, né? Naquele momento falei, não vou conseguir. Só que o dono da rádio, o
meu primeiro diretor, ele ouviu e tal, aqui todo um dia depois voltei lá, ele falou, legal, você tem potencial. Entendeu? Quer dizer, o cara tinha capacidade de ver potencial, Sim. né? Eu fiquei lá um tempo treinando e pronto, estou aqui agora. Olha aí, maravilhoso. E é justamente isso que as pessoas precisam entender, porque a gente precisa lidar com as nossas emoções. Às vezes é só um momento ali, uma insegurança, um nervosismo. Olha, para você ver, eu estou começando a atuar agora nessa questão de palestra e eu estou como você, né? Estou aceitando tudo, né? Para poder aprimorar. E agora eu fiz uma aplicação de uma palestrante lá de São Paulo, né, chama Instituto De Ângela. E eu consegui passar na prova escrita e na prova oral também, televídeo, né? Consegui passar e aí agora eu vou para São Paulo mês que vem, abril e em setembro. Eu vou fazer justamente um curso de oratória e aí depois de palestrante, né? Palcos Milionários que chama, e aí ela atua assim com várias celebridades, essas pessoas, né? Achei que seria bem difícil, né? Graças a Deus consegui passar. Então, assim, a gente vê a importância da gente também se aprimorar, né? Eu falo que às vezes a gente tem um talento, existe coisas diferentes, eu sempre falo, está aí dentro do amadurecimento também. A sabedoria, ela é um dom de Deus, né? A maturidade, ela é um fruto da sabedoria, né? Então, assim, e a sabedoria, vamos lá, sabedoria, maturidade, fruto, e a maturidade também constrói a inteligência emocional, porque a gente precisa ter a autociência, o autocontrole, né, de gerir as emoções para poder também lidar, né, com o amadurecimento, todas as coisas. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu sobre você, você já tinha um potencial, já tinha esse talento tremendo, ele conseguiu ver isso, mas às vezes era só uma insegurança, um ambiente diferente, né, um nervosismo. Exatamente. Eu nunca havia entrado numa emissora de rádio. E aí eu sou de Cáceres. E aí a difusora, ela acho que foi a primeira que foi construída assim, própria para rádio. Então ela cheirava novo aquela época. Hoje uma caixinha desse tamanho, assim, dá um som imenso, né? Aquelas caixas enormes, aqueles microfones, essa coisa toda. Levei um susto muito grande, né? As suas palestras, você já é palestrante, já tem algum tempo. Então. As suas palestras você aborda temas sobre a psicologia, sobre a administração, próprio para empresas, como que é? Hoje eu estou mais no ramo da psicologia, né? Então, assim, por exemplo, faço palestra para mulheres, né? Por exemplo, Dia das Mulheres, Dia das Mães. Fiz um projeto que chamava Destrava, que foi em Canarana, né? Que a gente fez uma palestra também nesse sentido. Então, hoje, mas assim, algo que eu estou começando, né? É por isso que eu estou querendo aprimorar mais nessa área, assim, né? Mas e você já fez quantas palestras até hoje? Hoje eu acredito, eu fiz umas 5 só. Sim, mas já é um começo. É um começo. É muito interessante. Sim. Me diz uma coisa assim, por que as pessoas andam tão nervosas? Por exemplo, no trânsito, eu já vi casos assim de terminar, eu já noticiei, né, muitos casos assim que terminaram em morte, numa discussão, numa fechada e coisa parecida. E a gente percebe que, ultimamente, Cuiabá, então, daqui não tem mais nem para onde andar, né? As pessoas andam assim super tensas ou coisa. Às vezes a pessoa é super dócil, mas quando ela está no volante, por que ocorre essa mudança? Que poder é esse que exerce sobre aquela pessoa que está no volante de um carro? Pois é, né? Não lidar com as suas próprias emoções. Eu sempre falo, né? Hoje o mundo, ele está muito acelerado. Sim. Então, é tudo muito corrido. E aí, muitas vezes, a pessoa sai como? Apressado já, né? E tem uma questão também de conhecer a nossa própria personalidade, né? Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu demoro um pouco mais para me arrumar, eu preciso me arrumar mais cedo para não sair atropelando todo mundo, né? E o que é esse lidar com as emoções? Vou dar um exemplo. Eu estava vindo esses dias para casa e aí tinha um carro parado ali no viaduto, embaixo do viaduto, e uma pessoa ali chutando o pneu, né? E aí eu fiquei assim, admirada com aquilo, né? Furou o pneu. Aí eu falei, tudo bem, não tem nada pneu demais. Safado. Né? Eu disse, não tem nada demais a gente colocar nossas emoções para fora, né? É até bom, a gente não pode engolir emoções. Porém, vamos pensar, vamos agir com maturidade. O que vai adiantar eu ficar chutando o pneu? Eu posso quebrar um pé, eu posso, né, posso machucar. Exatamente. Então, às vezes, o que o sujeito ali pensou, né? Às vezes estava atrasado com um compromisso, ficou chateado, ou seja, não soube lidar com esse tipo de emoção. Né? Mas assim, a pessoa que para e chuta um pneu, ela não
tem a capacidade de chutar uma outra pessoa? Pois é, né? Sim, sim. Por isso que eu falo, o controle das emoções é muito importante, é muito necessário, né? Por isso que a gente vê as pessoas cada vez mais agressivas, cada vez não conseguindo lidar, né, com pequenas coisas na vida, sabe? Quantas vezes na terapia, né, eu falo, não, é só a vida acontecendo, porque é só a vida acontecendo, a vida é isso mesmo, a vida é difícil, a vida não é fácil, né? Mas tudo está na forma de encarar aquilo, não vai adiantar, né? E aí muitas vezes eu não tenho controle sobre as minhas próprias emoções. Exato. Então tem a ver também com a personalidade. Se a pessoa tem uma personalidade um pouquinho mais agressiva, né, a pessoa precisa também... Ela extravasa no trânsito, por exemplo, extravasa. Em alguns lugares, né? Sim, por exemplo, tem uma personalidade que ela é extremamente detalhista, ela é extremamente organizada, vamos falar do recurso da personalidade depois da dor. Porém, ela não consegue lidar com frustração, ela não consegue lidar com pressão, com uma coisa, por exemplo, vamos dizer que você está indo jantar, essa pessoa está indo jantar com a mulher e ele planejou, falou, vamos jantar hoje em tal lugar. E aí, na hora que ele está indo jantar lá de carro, aí a mulher pega e vira para ele assim, vamos para outro lugar, vamos para tal lugar? Sim. Nossa, esse sujeito, ele explode. Por quê? Porque ele é esse sujeito que tem uma personalidade muito metódica, né? Então, gosta sempre dos mesmos lugares, gosta das coisas tudo planejadinha, não é aquela pessoa que só vai, né? Que você chega e fala, vamos viajar agora. Não, então esse sujeito, ele funciona assim. Então, por isso que é muito importante a gente ter autoconhecimento também, de saber se conhecer, né? Perfeitamente. Então, muitas vezes o sujeito não se conhece, não sabe, a mulher também não sabe, né? Que ele funciona dessa forma. E aí simplesmente ele explode, né? Eu falo que essa personalidade é aquela que ele não pode carregar muito peso, ele não pode engolir muito, que é aquela pessoa que ela aguenta, aguenta, mas uma hora ela explode. E o problema é explodir no lugar errado. Exatamente, né? Você falou agora há pouco sobre a questão de a pessoa não viver muito do passado. O passado, dependendo como a pessoa vive, é muito pesado? É muito pesado. Imagina se eu não perdoasse o meu passado, né? Nem as pessoas do meu passado, né? Porque, assim, claro, eu falei uma pequena coisa aqui, né? Mas diante daquilo que aconteceu no meu passado, eu construí muitas coisas ruins, porque eu não acreditava em mim, achava que eu era uma pessoa ruim pelas coisas que aconteceu, né? Até eu ter essa ciência. E quantas pessoas eu ajudei? Até no meu relacionamento, né? Eu falo que meu marido é prova disso, né? Porque, às vezes, uma criação muito protegida, né? Desprotege para a vida adulta. Então, a pessoa é madura, tem idade, né? Mas é infantil. Então, assim, nesse sentido, enfim, a pessoa, vamos pensar, a pessoa viver no passado de uma dor. Vamos colocar algo bem, né? Um trauma lá. Aconteceu algo, né? Vamos dizer que a pessoa foi abusada, né? No passado. E aí ela viver só naquele passado. Que vida que ela vai construir? Não, ela precisa entender que ela não é aquilo que aconteceu na vida dela. Ela é aquilo que ela escolhe ser a partir do que aconteceu. Muito bem. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço. É uma honra para mim. Uma honra para mim também tê-la aqui. Muito obrigada. Eu agradeço também a Fernanda Pavan, né, que me falou sobre você, sobre o seu trabalho. Maravilhoso. Né? Um beijo para a Fernanda também, tá? Obrigadão, viu? De nada, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde a partir sempre das 19 horas, tá? Abração.